Muito bem-vindo ao nosso podcast. Transforma sentimentos em tatuagens, eterniza histórias e faz de sua técnica a sua assinatura. Empreendedora desde novinha. Eu era impulsiva. Veio a pandemia. Sou apaixonada pela arte da tatuagem. Essa é uma frase que resume muito bem a nossa convidada de hoje. Uma profissional que transforma sentimentos em tatuagens, eterniza histórias e faz de sua técnica a sua assinatura. Hoje temos o prazer de receber no nosso podcast uma profissional com trajetória impressionante na arte da beleza. Com mais de 17 anos de experiência, ela soma mais de 40 especializações no currículo e já impactou a vida de centenas de alunas com a sua mentoria. Sempre em busca de aperfeiçoamento, chegou a passar 45 dias no Egito, se dedicando aos estudos. Uma verdadeira apaixonada pela arte que exerce. Ela é especialista em traços finíssimos, comanda um espaço de beleza aqui em Itajaí e reúne uma comunidade de mais de 40 mil seguidores nas redes sociais, onde compartilha seu talento, seu dia a dia, seu conhecimento diariamente. Seja muito bem-vinda ao Bookcast, Amanda Ramos. Nossa, que honra! Muito obrigada. É uma honra estar aqui. Aceitei o convite, fiquei muito feliz. Estou um pouco nervosa. Fica tranquila. Então eu vou começar a puxar aqui. Isso. Eu acho que quando a gente começa a contar a nossa história... Daí depois só vai, né? Da onde veio a profissionalização e o desejo por tatuagem? Então, rapidamente vou contar um pouquinho da minha história. Eu, com 17, eu sempre tive o espírito empreendedora desde novinha. Eu era bailarina, dava aula de dança, e daí vendia na época, há 20 anos atrás, era a época da prata de Bali, daí vendia prata e tal, entrei na faculdade. Fui surpreendida por uma gravidez na adolescência, entre aspas, já tinha 18 anos. E aí eu fazia faculdade de fisioterapia, precisava ajudar na renda em casa e daí eu decidi fazer estética. Daí onde eu entrei no mercado da estética. Então, o meu início mesmo foi no mercado da estética corporal. E ali eu já... Massagem. E daí eu fui me aperfeiçoando, fazia depilação, massagem, depois eu fui me aperfeiçoando na questão de drenagem linfática pós-cirúrgica. Trabalhei muito tempo nessa área. Daí depois eu comecei... Em 2010, eu comecei na área da micropigmentação e aí foi indo também. Daí eu fui deixando já um pouco... Já começou ali botar a mão na tinta. Exato. As clientes, eu trabalhava com design, então as clientes pediam muito. Naquela época foi a época do boom da micropigmentação, era poucos profissionais que faziam. Fui fazer o curso, eu já tinha uma cartela de cliente, então foi tranquilo. E aí ali eu comecei a me relacionar mais com essa questão da tinta, da máquina e tal. Eu sou bem da época bem do início, assim, que a máquina era pré-histórica, se a gente for ver hoje. E aí ali eu fui largando a parte do corporal e fui indo. E daí aí que eu encontrei a paixão pela arte, porque eu acredito que a micropigmentação não deixa de ser uma arte, né? Micropigmentação nos olhos, nos lábios, eu amo a micropigmentação nos lábios. E aí, em 2020, veio a pandemia. A micropigmentação começou a ter uma queda assim, no mercado e tudo fechado e aquela loucuragem. Eu, na época, já era empreendedora, já tinha o meu espaço, fechei com medo. Fui trabalhar na Carolina Porciúncula, né, que era aqui no centro, não sei se vocês conhecem. Era referência, incrível o trabalho dela, ela era minha amiga, ela abriu as portas lá para mim, trabalhei 6 meses. E depois eu fui para trabalhar em casa, porque meu filho... Naquela época da pandemia, ele desenvolveu não desenvolveu, né? Ele já tinha, mas foi quando a síndrome apareceu. Ele tem síndrome de Tourette, não sei se você já ouviu falar. É uma síndrome que ela não tem cura, né? Ela é uma doença crônica e por causa da ansiedade ele entrou em crise. Então ele precisava de mais cuidados. Então meu esposo trabalhava numa grande empresa na região de Navegantes e a gente decidiu então que eu ia atender em casa. E aí ali fui capengando, assim, aquele ano, no início de 2021 foi bem difícil, mas entre casa, filho e tal, mas a empreendedora aqui não desistiu, né? Fui. E em busca de um material que fosse mais em conta, porque a estética em si, tudo que é da estética, se a gente observar, é mais caro, né? Sim.
Então, assim, às vezes é o mesmo material. Se for usado na enfermagem, é um preço bem mais em conta. E só porque é da estética, se tiver alguma coisa relacionada à estética, é o dobro. Então, em busca de facilitar ali os meus ganhos e tentar economizar de alguma forma, eu comprei uma máquina de tatuagem, que é uma penha, uma caneta. Que eu sabia que dava para fazer micropigmentação com ela, porque ela era mais em conta e o material, as agulhas que vai nela também. E nem por isso deixa de ter registro na Anvisa. Né? Ótima, excelente. Então, assim, é de alta qualidade e o valor é menor. Então, eu falei, bom, vou fazer esse investimento, né? E nisso, uma amiga minha começou a me atormentar. Porque lá em 2017, eu já cheguei a me aventurar na época, né? Na época, eu cheguei a me aventurar com tatuagem, mas não tinha ficado um bom trabalho. Não era tempo, eu penso assim, né? Aí ela começou, faz aqui, amiga, no dedo e tal, faz um coração. Deu, lembra ainda que eu falei assim pra ela, amiga, é o seguinte, eu não me responsabilizo se ficar horrível, eu não me responsabilizo se não pegar, porque eu tô dizendo pra ti que eu não sei fazer. Ela falou, tu sabe? Claro que tu sabe. Trabalha com sobrancelha, com lábio, tu acha que tu não sabe? Não sei, tá. Fiz. Ficou tão lindo, ela tava com uma unha linda, assim, peguei, tirei uma foto e postei nos meus stories do WhatsApp e na época do Instagram. E aquilo ali bombou, assim, ó, de mensagem das minhas próprias clientes. Era o momento certo. Na hora certa. Da pessoa com energia. Isso, da pessoa que acreditou no meu trabalho. Eu não acreditava. Pra você fazer. Sim, ela ficou ali, faz. Ela me incomodou tanto, eu lembro, assim, que ela me incomodou tanto. Eu falei, amiga, meu Deus, e se não ficar bom? Vai ficar bom, ela dizia, vai ficar bom, tu vai ver, vai ficar bom. E realmente, assim, ali foi a grande virada de chave, porque daí o que aconteceu? Quando eu comecei a ter os comentários das clientes, meu Deus, tô fazendo tatuagem com traço fino, que linda, meu sonho é fazer, mas eu não faço, porque eu não quero fazer com tatuador, quero fazer com mulher, não sei o quê. Eu pensei, gente, tem uma oportunidade, tem um nicho aqui que precisa ser explorado. E como eu já tinha uma boa comunicação com as minhas clientes na questão de rede social, já tinha uma cartela de clientes já formada, mulheres, pensei, bom, realmente, tem homem que não quer que a mulher faça com outro homem. Às vezes é um desejo dela e ela não consegue fazer em respeito ali, o casamento, o relacionamento. É a minha hora, vou tentar. Mas então vou estudar. E aí eu comecei a estudar, comecei a fuçar em 2021, meados de 2021. E eu sempre até falo isso muito para as minhas alunas. Em 3 meses eu tripliquei meu faturamento, assim. Consegui sair eu tava tipo no fundo do poço, assim. Eu foi. Em 6 meses eu ganhava 4 vezes mais do que eu estava ganhando antes. Então, assim, era uma área que precisava ser explorada na hora certa, no tempo certo, e tem mercado. Tinha uma necessidade reprimida ali do público de mulheres. Exatamente. E pelo fato da gente já ter esse acesso, né, no caso, tipo, quem já trabalha com estética, micropigmentação, então eu consegui pegar esse público e ali só foi. Que legal. Parabéns pela história e pela resiliência, né? Geralmente é assim, quando a gente pensa em desistir, tá quase no começo do sucesso, né? É um passo e é uma decisão muitas vezes de não desistir. Exatamente. Dar um passo de coragem e dizer, não, vou tentar mais um pouco. Porque às vezes, não é pra mim, mas tu recusasse, não tivesse uma empatia com aquele momento de tentar consigo mesmo, né? Pela história que tu contou, assim, rapidamente, é uma história de muita resiliência e de adversidades que tu foi contornando com a sua família. Isso. E até mesmo na sua questão profissional de pivotar de micropigmentação e aí até ter o teu salão. Então, como que às vezes a gente desiste bem próximo do sucesso, né? Tem muitos até memes, entre aspas, que fala isso, né? Que tu tá um degrau do sucesso e ali tu desiste por causa da dificuldade, né? É verdade. E às vezes aquela dificuldade é realmente para te fazer crescer, para te deixar mais forte, para te pegar aquilo ali com força e dizer agora eu vou, né? Te dar o fôlego. Algumas vezes eu já desisti, não vou dizer que não desisti, só que sempre que eu pensava, eu, tipo, desistia, ficava ali, ai, cara, eu não aceito, sabe? Não aceito, vim até aqui. Não vou desistir, vou tentar outra coisa, vou. E aí eu sempre fui muito, assim, insistente, né? Sim. Na área do empreendedorismo, até meu marido brinca, eu tenho carteira de trabalho e não tenho um registro na carteira, não sei nem por que eu tenho carteira de trabalho. Porque sempre foi assim. Eu sempre fui autônoma, né? Antes a gente falava autônoma, agora é empreendedor individual, hoje já não sou mais, mas eu sempre tive
essa questão de querer fazer, de querer evoluir, de querer empreender, de ajudar as pessoas, de vamos fazer, tipo lá no meu estúdio, a minha equipe, eu tento sempre engajar elas, trazer, porque lidar também com a equipe não é fácil, então às vezes as pessoas não estão no mesmo ritmo que você, então, como você falou, tem que ter muita resiliência ali, empatia e vai indo, né? E a tatuagem é maravilhoso, assim, na verdade, a tatuagem é, como eu digo, faz parte, eu acho que desde a minha infância, porque a minha mãe é artesã. Então eu nasci com a minha mãe pintando tecido, pintando quadro, pintando porcelana, pintando não sei o quê, pintando madeira. Então já estava ali, sabe? Então foi só o tempo de eu chegar até ela. E eu acredito que a micropigmentação, ela me trouxe o embasamento mais científico, teórico, entendimento de pele, de cicatrização, que é uma área que muito tatuador raiz não faz nem ideia do que é. Porque eles são muito mais artista mesmo, sim, né? Gostam de desenhar e vão pra tatuagem. Isso, mas não ao contrário. Isso, e não tem esse embasamento mais científico que a gente fala, biológico, né? E a micropigmentação trouxe isso pra mim. Então eu digo hoje que eu fui uma profissional muito bem treinada em todas as áreas, assim, sabe? Para chegar agora hoje, por que tu tem um traço tão fino? Como é que tu consegue fazer assim tão fino? Tem toda uma história por trás, né? Tem que passar por todos os momentos para chegar nesse momento estar preparada, né? Porque às vezes a gente acha, por que eu estou passando por isso, né? Exato. Porque não tem sentido. Sim. Né? Até da parte da faculdade de fisioterapia, tudo fez a conjuntura. Exatamente. Para você chegar nesse momento uma profissional mais completa, exato, e diferenciada no mercado. E eu acho que a tatuagem também é obviamente eu olhei todo o seu trabalho, já admiro muito, parabéns. Obrigada. E ela é uma questão de muita autoestima também, né? Porque, também. Às vezes uma cicatriz, às vezes um ex que tu quer... Assim, eu acho que tu fez uma tatuagem num momento que depois tu já não se reconhece mais naquele momento. Exatamente. Então, eu acho que traz autoestima, traz significado. Eu vejo que, às vezes, as pessoas passam a vida sem tentar, sem fazer, sem desejar as coisas. Daí a minha mãe faleceu, vou lá, faço uma homenagem. Eu acho que é muito mais de um autoconhecimento. Também. Porque as pessoas, falta coragem, mas eu acho que a tatuagem, ela é de sentir. E aquilo fazer sentido, eu preciso ter um significado. Eu acredito muito nisso, né? Eu sempre falo que tem as pessoas que fazem, tem um meme que diz, né? Eu só não fazia... Como é que é? Eu fiz essa tatuagem porque eu tinha dinheiro e o tatuador tinha tempo. Existe um pouco disso, né? Mas hoje é muito minoria. Hoje as pessoas fazem porque elas têm um propósito naquilo ali, sabe? Tem um sentido naquela imagem, naquela frase. Eu gosto sempre de dizer assim, que como eu atendo mais, o meu público é mais feminino, mães, né? Filhas, enfim, mulheres. Eu já fiz tatuagens para cobrir marcas de violência doméstica. Eu já fiz tatuagens para cobrir cicatriz de acidente, né? Que foi um momento triste daquela pessoa, um momento que a pessoa teve que passar e para ela é como se a página tivesse virado, né? Em questão e aquilo fica marcado, né? E aí tu tira da cicatriz algo bom. Exatamente. Eu gosto de falar que é um curativo, né? Um curativo na cicatriz. Não é que a cicatriz deixou de existir, mas agora ela tá ali, ela foi curada, ela tem um curativo, passou. Ficou o sentimento. E tem as mães que perdem os filhos, que no caso é uma maneira de se sentir próxima, às vezes, sabe? Nossa, tem tanta história. Ainda esses dias eu brinquei com uma cliente minha que eu falei assim, eu queria fazer um livro de crônicas das histórias, sabe? Porque cada história é única, assim, sabe? E são histórias legais, histórias reais que a gente não acha assim, capaz que isso aconteceu, né? Enfim, e a tatuagem, apesar de ela ter sido muito tempo marginalizada, hoje ela não tem mais essa visão, né? As pessoas, grandes pessoas aí, empresários, pessoas, não... Sim. Muita gente tem. Tá normalizado, isso. Né? Porque antigamente tinha essa questão de quem tem tatuagem não consegue emprego. Isso. Não é isso. Ou sei lá, não é boa índole. Exato. Tinha uma conexão que saía do sentir real da tatuagem. Exato. Obviamente tem conexão para tudo, mas que não necessariamente é algo que define aquela pessoa. Exatamente. Né? Não define a pessoa. Eu acredito que hoje 99%
é o que você acabou de falar, né? O sentimento, é o sentir, é o autoconhecimento, é a autoestima. E o 1% ainda usa para coisas que não é bom, como tudo na vida, né? Sim. Tem os dois lados. Tem os dois lados. E conta pra gente uma história engraçada, uma sentimental, algo que te marcou assim na tua história, que tu fez a tatuagem, tinha um sentido e que tu se envolveu realmente. Obviamente que, como você falou, tenho até vontade de fazer um livro das crônicas, porque eu me envolvo de fato. Mas às vezes sempre fica uma, duas marcadas assim, que tu foi pra casa e falou, é isso, é o meu, eu quero fazer mais disso. Eu tive, agora eu pensar assim, alguma, eu pensei exatamente nessa, assim, teve uma cliente que ela me chamou. As tatuagens normalmente que mais me marcam, principalmente, são questões de mãe. Sempre tem assim, né? Sempre, não sei se é porque eu sou mãe e tal, envolve muito. Teve uma mãe que me chamou, que ela queria fazer uma tatuagem para homenagear o filho, que fazia 30 dias que ele havia falecido de acidente de moto. E a grande paixão dele era moto e caminhão. Ele trabalhava numa oficina de caminhão e ele gostava muito de moto. E ela queria muito, muito fazer e tal, enfim, ela estava naquele período de sofrimento, foi um acidente, a pessoa bateu nele repentino, depois da volta do trabalho, um caminhão, ela é de Araquari, na verdade ela é de Paraná, hoje ela mora em Araquari, o caminhão bateu no filho dela e deixou o filho dela lá, então isso é uma coisa que doía muito nela, dói até hoje, né? E foi embora, enfim. Essa é uma das, depois eu conto uma outra rapidinho. E aí ela me procurou para fazer. E aquela tatuagem, quando na verdade meu esposo trabalhava comigo, fazendo os orçamentos, porque a alta demanda não dava conta, né? Ainda não dou. Agora ele saiu, eu tô bem doida. E ele me contou a história, ele falou, Amanda, ouve essa história aqui, olha que legal. Eu falei, cara, eu preciso preparar alguma coisa para ela. Sabe, aquilo me tocou de um jeito que parecia que estava doendo dentro de mim. Eu peguei. Daí ele falou que ela queria fazer um retrato. Eu chamo de tatu-retrato aquela que só tem o contorno da foto, sabe? Tu pega a foto, tira só o contorno, não tem... Não tem nem sombreado. Não, nada. é pouquinha coisa. Às vezes tem, tipo assim, você tem barba, o cabelo e tal. Ela quer fazer uma tatu-retrato do filho dela e ela quer juntar, tipo... Ela mandou uma selfie do filho dela que ele tirou. E atrás tinha um caminhão e aí ela queria só encaixar junto uma moto, a moto preferida dele. E ela me mandou as fotos, eu preparei todo o desenho. E aí eu falei, eu vou fazer um negócio para essa mulher. Eu não conhecia ela, não sabia nada dela, assim, no dia que ela veio, eu preparei um quadro, desenhei com lápis de escrever, com lápis, assim, HB normal, desenhei a mesma tatuagem numa folhinha e pintei toda com lápis de cor. E aí eu coloquei um caminhãozinho com uma asinha, como se ele estivesse indo voando, sabe, assim, e escrevi uma passagem para ela sobre a partida e tal, e deixei guardadinho com um lacinho para dar para ela quando ela fosse lá. Porque para mim parecia que eu tinha que entregar alguma coisa para ela. Na verdade, parecia até que aquilo ali era alguém que queria me conduzir a entregar, assim, sabe? Tava me incomodando. Algo maior. E aí, no dia da sessão dela, a gente conversou um monte, ela contou tudo, enfim, a gente até fez um registro, tá até no meu Instagram, tem lá um Reels, até a gente teve que correr com o Reels porque ficou grande. E aí, no final da sessão, eu entreguei pra ela, assim, e aí eu enquadrei e entreguei pra ela. Meu Deus, ela chorava, desesperada, assim. E até hoje ela me agradece, ela mandou depois dizendo que fica na cabeceira da cama dela, que sempre que ela tem saudade, ela olha que aquilo foi um presente, conforto. Então, assim, e daí eu choro junto com a cliente, sabe? A cliente chora, eu choro. Quando elas começam a chorar, eu digo, não chora, senão eu vou começar a chorar também. Mas sempre são muito... Porque é muito significado, né? É até muito significado. Fazer a arte com mais significado se envolve. Acaba se envolvendo. Então, assim, eu me envolvo totalmente. Uma das pessoas também que eu atendi foi uma das mães, eu não sei se você lembra daquela história de saudade, dos bebês que morreram. Sim. Uma das mães mora por aqui. E ela foi fazer uma tatuagem comigo. E quando ela me contou, eu chorava assim, ó, da lágrima escorrer, porque eu não conseguia acreditar, assim. E da história dela contando como foi e tal. E daí tu para pra pensar, meu Deus, né? Saudade é longe e aí do nada a pessoa tá aqui, tão perto, sabe? Então, normalmente, a história das mães, uma história muito curiosa também, que é uma cliente daqui, uma amiga minha, ela é corretora de imóvel. Ela estava grávida
E a minha amiga estava grávida no mesmo período que ela. E a minha amiga falou, eu vou te mostrar as fotos da corretora que ia vender meu apartamento. Ela fez umas fotos lindas, tal. Vou te mostrar, amiga. Daí ela foi me mostrar, acho que foi em 2022 isso. Daí eu falei, nossa, que linda, né, não sei o quê. Aí nisso, depois de uns 40 dias, eu recebi mensagem dessa moça, dessa corretora. Daí quando eu abri a foto, eu falei, nossa, conheço ela de algum lugar. Daí eu lembrei que a Laísa, minha comadre, tinha me mostrado. E daí ela falou assim, eu queria fazer uma tatuagem para registrar a perda do meu bebê. Eu quase caí dura. Eu falei, não acredito que ela perdeu o neném. E ela já estava tipo de uns 8, 9 meses, ela estava ganhando. Aí ela chegou lá, daí ela fez, né, a data de nascimento e a hora que ele nasceu, com uma asinha. E ele nasceu, ela foi fazer ultrassom hoje, tá tudo bem. Amanhã ela foi, porque ele tinha dado 40 semanas, então ela foi para acompanhar. O bebê estava morto. Tipo assim, do nada. Sim. Daí eu falei, gente, não acredito, tal. Aí foi a Bruna, uma querida, daí foi toda aquela história e tal. Depois ela veio, fez uma outra tatuagem comigo em 2022, no final do ano, e falou assim, em janeiro eu vou voltar para fazer outra, não sei o que, não sei o que. Eu vi que ela não voltou, e um dia eu pensando nela, aí por coincidência, eu acredito muito em energia e conexão. Às vezes eu tô pensando numa pessoa, vem alguma cliente que conhece aquela pessoa. Foi fulano que me indicou. Eu falo, nossa, eu tava pensando nessa pessoa essa semana. Porque eu acabo criando conexão mesmo, né? E as pessoas às vezes, como eu tenho um relacionamento bom no Instagram, elas respondem e tal. Ela pegou e falou pra mim, tu acredita que a Bruna tá grávida? Eu falei, não acredito. Sim, guria, ela tá grávida de novo, tal. Tipo, 6 meses depois ela já engravidou de outro bebê. E eu falei, então quando ela veio tatuar, ela tava grávida? Eu falei, gente, que doideira. Beleza. É um outro menino, não sei o que tal. Tu não vai acreditar, o menino dela nasceu 1 ano depois, na mesma data que o outro tinha nascido. Exatamente, no mesmo dia. 1 ano. 1 ano que o Mateu tinha nascido e falecido, nasceu o Davi. Não, acho que é o Emanuel. Agora ela tem um outro bebê também. Mas assim, é umas histórias que tu para pra pensar, assim, que quando tu convive, tu diz, não, tu vê muito Deus, tu vê muita coisa assim interligada que tu para. Eu amo a minha profissão, assim, sabe? Eu amo, às vezes eu fico pensando, a Duda quando estava na escola, no passado, ela dizia, mãe, quando eu falo para as pessoas que a minha mãe é tatuadora, todo mundo diz, tatuadora? Todo mundo já acha que é tatuado até o pescoço. Isso. Bem doidona, não sei o quê. Sério, Duda? Daí ela assim, mãe, o pior não é isso. O pior é que quando eu falo quem é, as pessoas dizem, mas eu já sigo ela, o trabalho dela é lindo. Eu falei, filha, então tá bom, pelo menos tem um lado bom, né? É isso aí. E uma inusitada? Tu falou assim, engraçada. Algum lugar diferente, algum pedido que tu falou, tem louco pra tudo? Eu vou falar assim, bem resumidamente, porque já teve algumas. Hoje eu não trabalho mais com tatuagem íntima. Tá. Porque as tatuagens íntimas, elas me colocam num posicionamento que eu fico desconfortável, eu não gosto. E uma vez eu atendi um casal que pediu pra fazer uma tatuagem na virilha. E eu entendi que era na virilha, meu esposo também, que trabalhava comigo, atendeu na virilha. Eu não tenho que falar do casal, eles foram mega respeitosos, tal, tranquilo. Só que foi uma tatuagem que eu realmente... Eu devo ter ficado roxa, da cor dessa blusa, na hora de estar atendendo. Porque não era bem na virilha, era bem assim sabe, assim, sabe? Tipo assim, ali. E daí, tipo, a mulher em si, tranquilo, porque mulher é com mulher, né? Mas imagina o homem, como é constrangedor. Eu não sei, talvez tem mulheres que não se sintam tão constrangidas, né, pra fazer outras tatuadoras. Mas eu queria morrer. Eu só pensava assim, vou matar o Jefferson, mas só que como falou de um jeito virilha, ele entendeu. Marcou o horário, ele falou, tá tudo bem, né? Quando eu contei pra ele onde é que era, ele falou, tu tá brincando? Eu falei, sim. Porque tipo assim, virilha, né? Vamos pensar, virilha eu acredito que é aqui. Não, era aqui. Então, tipo, aqui tava o órgão, o pênis, né? Vamos ser sinceros, aqui tinha o pênis do homem, ele botou pra baixo e fez aqui, ó, em cima. Era a inicial do nome da namorada. Eu ria tanto depois, eu ria e chorava de nervoso e tremia, e ria. Eu falei, gente, eu não acredito que eu passei por isso, assim, sabe? Então, mas tem de tudo? Tem de tudo. Tem de tudo e mais um pouco. E aí me conta um pouquinho dessa tua parte de ir pro Egito estudar. Alguma técnica especial?
que tem lá de diferente? O que tu foi buscar ou resgatar um pouquinho de você? Na verdade, lá no Egito, eu fui em 2019. Foi antes de eu tatuar. Eu fui como micropigmentadora. Hoje não está mais tão em alta, mas antes era muito em alta as profissionais serem contratadas pelas clínicas lá de beleza, porque o brasileiro ele tem uma mão de obra muito boa, principalmente na área da beleza. Sim. Então, assim, a gente é referência para eles e tal. E no Egito, as mulheres, elas são submissas, né? Elas não trabalham, a maioria delas, né? Então, precisa de profissionais. Então, lá tinha russas, tinha ucraniana, tinha da Europa em si lá, alemã, tinha da Coreia também, de vários outros países, mas a maioria era brasileira. E a micropigmentadora, hoje não, né? Mas antes ela tinha um sonho, assim, né? Era um sonho ir para o Egito, trabalhar lá para aumentar o teu currículo e tal. Então, na verdade, a gente não ia só para estudar, a gente ia para trabalhar, né? Porque daí ganhava em dólar e tal. E lá, tu não precisa captar cliente. Lá, eles te fornecem os clientes, né? Tipo, eles que buscam o cliente, tu fica para atender. Então, tu atende em média de 10 profissionais, 10 pessoas por dia. Quase uma linha de produção. Sim. E o que é muito interessante lá? Que lá tu tem um crescimento profissional e pessoal muito grande. Porque tu tá longe da tua... Cultura totalmente diferente. Cultura totalmente diferente. Tu tá longe da tua família. Tu mora numa casa que ao mesmo tempo tem brasileira, mas tem pessoas de outros países, então tu tem que aprender a viver com outras culturas. O teu trabalho, pelo fato de tu atender muito, ele fica um trabalho muito mais bonito, porque tu tem intensidade, né? Tem treino, né? Isso, treino. Então, assim, a evolução profissional da Amanda que foi antes do Egito para a Amanda que voltou depois do Egito é completamente diferente. Porque lá até a pele delas é diferente. Até a pele delas é diferente. Então, tu tem que estudar enquanto tu tá trabalhando. E aí vai. E aí é uma convivência muito doida, sabe? E elas são muito bravas, né? Elas são muito bravas, as egípcias. Elas são muito bravas. Uma era uma querida, 9 era tipo Deus me perdoe, uma peste, pecado. De tão bravas que elas eram, assim, sabe? Porque elas não podem mandar no marido, elas não podem mandar em ninguém. Então a gente ali, pra elas, é como se a gente fosse umas escravas. Então elas maltratam, assim, né? Judiam. Sim. Elas não sabem lidar, sabe? Porque ela não é cultural, né? Não tem isso. Elas estão ali, elas querem um negócio do jeito delas, e se tu não faz, elas renam. Então A criticidade é alta. Tu aprende muito. Até hoje eu fico pensando como que eu consegui chegar lá, porque eu fiz 5 anos de inglês na adolescência, mas não praticava. Quando fui convidada para ir, eu falei, eu vou, né, porque eu sou dessas. Oportunidade, era o meu sonho, e nananã, eu vou, fui. Já tinha passaporte, já tinha tudo, e eles pagam tudo, assim, eles pagam a tua passagem, tudo, né. Menina, quando cheguei naquele aeroporto de Dubai, eu pensei, e agora? Para onde que eu vou? Porque a conexão em Dubai, tu tem que dormir lá, né? Então... Já tá com o fuso trocado. Já tá com o fuso trocado. Chega lá, tu já não sabe que horas que é. É aquele lugar gigantesco. Aí eu só lembro que... E eu já tinha amigas que estavam lá, me orientando. Quando chegar em Dubai, tu faz... Ela só dizia assim, quando chegar em Dubai, tu pega o teu ticket, mostra para as meninas que estão de vermelho da Emirates, aquelas que têm a boininha, que elas vão te dizer para onde que tu tem que ir. E segue o fluxo. Gente, literalmente eu segui o fluxo. Eu não sei como é que eu cheguei no lugar certo. Porque eu não falava nada, assim, na hora do nervoso, Sim. né? E eu lembro que a minha amiga... Preocupada, né? De chegar lá. Isso, que eu tinha que dormir, pegar o tal do ônibus em tal lugar, pra ir pro hotel, pra depois voltar. Eu falei, gente... E daí, às vezes, até hoje eu penso, como que eu consegui? Eu não sei. Sei que eu segui o fluxo, cheguei no hotel, no outro dia fui, peguei o voo, fui pro Cairo. Lá no Cairo, eu fui tratada brasileira, né? Nossa, eles arreviraram toda a minha bolsa. Foi Aí lá eu fui muito esperta, lá eu fingi que não era comigo, que era nada. Não, don't speak English, não, só fazia assim, não, fingi louca. Daí passei, porque normalmente eles cobram uma multa, né, porque eles te vê com material na bolsa e tu entra com visto de visita. Aí a empresa depois te ressarce, mas é tão doido que até as empresas têm esquema com o pessoal lá do aeroporto, sabe? Então eles acabam deixando a gente passar, né. Já tá tudo estruturado. E aí, enfim, né? Mas, meu Deus, eu acho que se fosse hoje eu iria de novo, aprendi muito, foi muito legal. O que me fez não ir mais? O meu filho sofreu muito aqui, daí logo depois veio a pandemia e tal, e ele era muito apegado comigo, ficou doente, aquela coisa toda.
E a dificuldade da língua, né? Hoje eu acho importante quando a gente vai, principalmente para ficar uma temporada, assim, que tu vai passar um tempo, o mínimo de inglês tem que ter para te poder se virar, porque senão tu passa perrengue, né? É isso aí, é verdade. E deixa eu te perguntar, você já falou ali que estava meio que desesperada, sem um pouco de faturamento, até porque teve um ciclo, né? Na pandemia teve um ciclo bem agressivo de mudança, que tu vinha numa pegada, numa batida bem exponencial na parte de micropigmentação, nessa parte toda de que tu já estava estabilizada, veio a pandemia e aí tu conseguiu fazer pivotou por conta de uma baixa demanda, teve aí a luz da sua amiga insistindo, ela viu um talento que você ainda não via. Acho que isso é muito importante, né? As pessoas que dão a mão pra gente na hora certa, isso Verdade. é muito importante. Tem coisa que não tem preço, né? Mas como que você lida assim com o seu crescimento na parte de empresária? A gente sabe, né, que você já dobrou, triplicou de faturamento, como você falou. Você já tem um salão, tem pessoas que trabalham para te dar escala e demanda, para atender o teu ciclo de cliente. Não só ir lá fazer a tua tatuagem, não, mas ela pode ir lá, estar bem atendida uma cliente em si, estar no teu salão e sair dali completa, bem atendida, abraçada e com as necessidades dela naquele momento, até unha. Isso, né? Tudo a gente pode sair de lá pronta, linda para um final de semana perfeito. Como que tu lidar com isso? Com a parte de investimento, porque investir em cursos como você investe, investir em você, investir tempo para desenvolver pessoas, né? Ter o seu próprio salão, conduzir, contratar, fazer gestão de caixa, como você falou, nem eu dou conta. Com muitos seguidores, como que foi explodir no Instagram, ter bastante seguidor, ter bastante demanda? Como tu lida com essa vida de empreendedora, assim, e de investimento que você vê que vale a pena, não vale a pena, vou arriscar aqui, vou colocar mais uma mão de obra diferenciada, vejo um nicho. Como que tu lida com tudo isso? Bom, nesses últimos 2 anos o meu esposo teve comigo, né? Mas ele nunca tinha empreendido. Então a gente até fala que a gente chocava, porque eu sou uma empreendedora muito, eu arrisco. Eu já venho arriscando há muito tempo. Dessa vez, assim, eu digo que essa vez eu venci, mas já vim quebrando. Eu digo que se até o Walt Disney faliu várias vezes, quem sou eu, né? Mas enfim. Então, eu não tenho medo de arriscar. O meu esposo já é mais pé no chão, ele já não arrisca. Então, a gente vinha sempre nessa guerra entre eu e ele, né? Em questão da gestão, eu tenho um pouco de dificuldade em gerir as pessoas. Por quê? Porque eu sou muito coração. Então, assim, vai gerar discussão, prefiro evitar a fadiga, deixa assim. Ele já é mais turrão, porque ele trabalha com gestão de pessoas, ele veio da indústria, de lidar com não sei quantos peão, enfim. Então, o negócio... Fez, não fez? Não fez, e ele é uma pessoa que ele sabe lidar com essas pessoas muito bem até. Ele não é mal educado, ele é uma pessoa muito correta, só que ele é muito no justo e objetivo, é aquele ponto. Eu já sou mais maleável. Então a gente veio chocando muito ano passado nisso, assim, e o estúdio tá fazendo 1 ano esse ano, né? E sobreviveu os fortes. Sobreviveu os fortes, eu gosto de brincar. As meninas que trabalham comigo hoje, eu já conheço elas, então se torna mais fácil. Né, de lidar com elas, de a gente agilizar a questão de, por exemplo, de parceria, de horário. Todas são autônomas também, todas são MEI, então elas... Tem um comprometimento Isso, né? Hoje eu tenho uma funcionária que é a parte que fica cuidando da recepção e vendas, né, na parte do Instagram e WhatsApp do estúdio. Eu aprendi ao longo do tempo a ser organizada, porque eu acho que o financeiro, assim, ó, eu falo pro meu esposo até, quando eu aprendi a lidar melhor com o financeiro, as coisas mudaram para mim também, porque antes eu era muito desajeitada, não sei explicar, sabe? Eu era impulsiva. Talvez faltava maturidade, né? Hoje eu tenho uma maturidade assim, não, isso aqui é da empresa, o meu é esse aqui, tem que sempre separar realmente. Hoje eu trabalho e moro no mesmo lugar, né? Mas a intenção agora é deixar o espaço onde eu estou só para o estúdio e eu ir morar em outro lugar para facilitar a questão da vida pessoal mesmo, né?
Para conseguir ter mais um desmembramento da física para a jurídica. Isso. Porque realmente a gente geralmente... Não derrubei, ele caiu, tá? Ele caiu sozinho. Credo. Vai pop, que fica em pé. Então, assim, geralmente tem essa mescla, que a gente chega em casa e não separa. Meu coração agora é da família. Isso. Não tem. Ainda trabalhando no mesmo local onde você está diariamente, onde tem esse sentimento, não é fácil, e ter essa consciência de ter que separar, de fazer algo mais formal, mais consciente na pessoa jurídica, com certeza é de tanto aprendizado que você já teve aí no passado. As meninas até brincam comigo, meu Deus, amiga, como é que eu não aguentaria, eu talvez não estaria no teu posicionamento, porque assim, o meu marido é muito focado, até muito mais do que eu hoje aprendi a ter foco. Então, eu criei uma rotina, sabe? Eu acordo cedo, eu me maqueio, eu me troco, eu me visto para trabalhar. Como se eu fosse pegar o meu carro e ir para outro lugar. E eu acho que isso é muito importante, porque eu visto o skin da Amanda, tatuadora empreendedora, e vou. Na hora do meio-dia, eu estou na minha casa, vou almoçar com a minha família, que é uma coisa que eu não abro mão de a gente almoçar juntos. Então, eu tô ali com eles, agora eu tô na minha casa, tô tranquila, 1h30 eu volto pro estúdio, eu volto pro meu skin. Então, separar isso e entender foi muito importante para mim. E eu consegui, e isso virou rotina. Eu não tenho mais problema com isso. E isso é uma coisa até que é uma pergunta que eu recebo muito das minhas alunas, né? Como eu tenho os cursos, eu tenho curso online, tenho as mentorias presenciais, elas falam, prof, como que tu consegue atender em casa, né? Trabalhar e morar, como que tu fez? No começo não foi fácil, mas como tudo na vida não é fácil. Então, como ter disciplina, né? Isso, do home office ali, dos horários. Eu tive que criar essa rotina dos horários. Porque também assim, se tu não se posiciona como a tal para aquela função, tipo, se eu não me posicionar como eu vou trabalhar, eu vou colocar minha roupa de trabalho, eu vou estar lá, não vai fluir, não vai acontecer. Sabe? Não adianta eu querer, hoje de manhã eu não tenho cliente, vou ficar de pijama, entendeu? Não, porque hoje a gente tem uma coisa chamada muito séria hoje, que é o Instagram, a rede social, e enquanto as pessoas não entenderem que hoje você não é só um profissional que atende em cabine, hoje tu é um profissional que tu tem que estar lá todos os dias, tu vai ser atropelado. E foi isso. O que fez tu virar a chave na rede social é todos os dias estar lá presente. O que tu indica, assim, para quem está começando, as tuas alunas? Que precisa, né? A gente tem mais de 200 milhões de brasileiros, tem público para todo mundo. Tem. O que tu indica, assim? Foi uma virada de chave Instagram para o teu mercado, para a mostra do teu trabalho? Sim, eu comecei em 2017, ainda quando eu era micropigmentadora, eu na época contratei uma assessora de marketing. Ela é minha amiga até hoje, me ajuda até hoje quando eu preciso. E na época ela já começou a implantar muito isso na minha cabeça. Tem que aparecer, tem que gravar vídeo. Eu era muito crua. Hoje tu fala tão bem, Amanda. Tu devia de virar digital influencer. Digo, gente, eu nunca falei tão bem. Mas eu fui aprendendo a falar. E se sentiu bem, se sentiu confortável, né? Isso. Achou o teu modo. Isso. E aí eu fui indo. É uma construção. Tinha dia que não postava, tinha dia que postava. Foi indo. Mas a virada de chave mesmo pra mim foi ali no negócio da tatuagem, que eu vi que quando eu postei deu resultado, então eu entendi o quê? Quem não é visto não é lembrado. Se eu não tivesse postado, ninguém ia saber que eu estava fazendo tatuagem. E o público não ia me procurar, eles nem iam saber. Então as pessoas hoje, elas estão no celular 24 horas por dia. Então quem não está ali, ela está perdendo. Ela está perdendo, porque alguém do teu lado está postando. Mas tem que aparecer, tem que gravar vídeo. É simples, hoje eu não quero falar. Comunica alguma coisa do teu trabalho, porque também não adianta só ir lá, uma xícara de café de bom dia. Outra coisa, né? A gente tem que, eu até vi um post de vocês falando disso também. Tem que ter estratégia, tem que ter intenção, né? A gente tem que ter intenção. É um negócio, a gente tem que estar ali intencionado, né? E isso é uma maneira de tu tentar vender. Então o teu cliente, ele tá te olhando, e ele começa a te namorar, e daqui a pouco ele vai comprar de você. Mas ele quer se conectar contigo, é natural. Se aquilo é real, se aquilo é para ele, se ele se conecta contigo, porque tem a questão da conexão de pessoas, né? Sim.
eu gosto da Gláucia, empatia, né? Isso. Empatia, né? Empatia. Eu adorei a Gláucia, eu vou fazer um procedimento com ela. Não, meu santo... Sabe a história do meu santo não bate com o dela? Sim. E tá tudo bem. E tá tudo bem. Então, eu entendi que não adianta tu ser um excelente empreendedor se tu não tiver essa questão bem resolvida de que hoje a rede social domina o mundo e tu tem que estar ali, querendo ou não. Como é que fala, tem aquela frase, né? Que, agora esqueci, meu marido ainda faz. Não é querer, não é porque tem que fazer, né? Tem que ser feito, agora esqueci. Eu sou péssima com esses negócios de ditado. Mas assim, tem que fazer ponto, não tem escolha. E aí, quando tu não tá legal, tu também pode aparecer e dizer que não tá legal. Porque tu é real, entende? O problema das pessoas é querer vestir também um personagem. Aí quando chega na cabine, lá no estúdio de atendimento, não é a mesma pessoa. E como tem, né? Muito, muito. Então, assim, seja você, faça o teu trabalho bem feito. No começo não é fácil, tipo, de gravar vídeo. Uma dica que eu dou, grava o vídeo e sai correndo, nem vai ver. Nem rever, eu não revia. Faz. Mas tu falou uma palavra errada, deixa errada. Todo mundo fala, às vezes, uma palavra ou outra errada. Era assim que eu fazia. Eu gravava, postava, eu dizia e saía correndo. Eu não deixava ninguém ver do meu lado. Não queria ouvir a minha voz, ficava agoniada, assim. Hoje eu já consigo. E foi assim que eu aprendi. Errando? Não ficou tão bom. Mas imagina só, tu gravar, tu se olhar. Óbvio que tu vai achar 1099 defeitos. É normal. É normal, o ser humano, né? Então, uma dica que eu dou para as minhas alunas, postem e não vejam. Porque o teu cliente, se tu vai postar o que é seu, se você vai falar com o teu cliente, ele sabe que você é assim, ele te conhece. Então, ele já vai se conectar contigo ali. Inclusive, hoje eu recebi um feedback de uma cliente de manhã, ela falando exatamente isso, que agradecendo o atendimento, cuidado, tal, tatuagem, e que ela ficou muito feliz porque era realmente o que ela esperava, o atendimento, eu era a pessoa que ela via na internet. Então, olha como isso faz sentido. Às vezes tu pensa que ninguém está te olhando, mas tem um monte de gente te observando, né? E aquilo ali pode ser o teu futuro cliente. Com certeza. Ontem também eu atendi uma menina que disse que era minha fã, achei tão engraçado. Meu sonho era fazer tatuagem contigo, eu sou tua fã. Eu vejo teus stories todo dia. Daí eu falei, sério? Tu vê todo dia? Ela, sim. Porque pra mim é tão natural postar, mas eu sempre me preocupo se a cliente responde de ali interagir, né? Então eu falei pra ela, que engraçado, né? Tu me acompanha, nem sei se a gente chegou algum dia a se falar ali. E ela chegou lá no estúdio, depois eu comentei isso com o meu marido. Eu falei, foi tão engraçado que parecia que a gente se conhecia há anos. Mas ela sabia tudo de você? Ela me conhecia, né? E ela chegou tão à vontade que a gente conversou um monte na sessão e brincou e deu essa sensação, tanto eu com ela comigo, porque ela me conhece, então pra mim a gente parecia que era amigas, sabe? Então essa é uma das dicas, assim, a pessoa quer crescer, né? Eu quero crescer, eu quero evoluir. Faz uma lista de prioridades do que você precisa melhorar dia a dia, né? Eu acho importante também porque hoje, se tu não tem ali uma pautinha, às vezes tu se perde, sim, né? E coloca lá na tua listinha lá o que tu precisa melhorar e uma delas, né, de tu aparecer todo dia um pouquinho, né? Que seja um stories hoje, uma manhã, é chato, mas não adianta. É o que tem que ser feito. Isso, é isso que eu queria falar antes. Não feito. é o que eu gosto de fazer, é o que tem que ser feito. Tem coisa que tem que ser feita e ponto, acabou. Né? Se a constância tu fazer, independente se tu tá bem ou se tu não tá, faz e deu, vai. A gente se preocupa muito com o julgamento dos outros, as pessoas vão pensar, né? Depois de feita a sensação é nossa, com a gente mesmo, assim, né? Nossa, satisfação pessoal. De eu fui lá e fiz, mesmo eu não querendo. Porque às vezes é uma satisfação, hoje eu tô com preguiça. Isso. Daí é uma satisfação que é boa, mas a cobrança vem também. Vem. Por que eu não fiz? Né? Eu preciso melhorar. Aí vem mais cobrança do que realmente ir lá fazer. É chato fazer, mas pô, dá uma satisfação, né? Dá um alívio, né? Eu fiz o que tinha que ser feito. Uhum. Isso acho que cada dia mais impulsiona a gente a ser. E é uma semente, né? Eu falo isso também, a gente conversa muito, eu e meu esposo. Meu esposo, ele era contra o Instagram, tá? Quando ele começou a trabalhar comigo, que ele entendeu, como ele cuidava do comercial e eu faço tráfego pago, ele dizia pra mim, Amanda, o dia que tu não aparece no Instagram, as vendas caem. É incrível, tu não tem noção. Aqui na mesa, a venda cai. Então, é uma coisinha ligada na outra, né? E é uma semente. Hoje tu planta uma semente. Amanhã tu rega,
aí outro planta uma outra, aí tu rega, aí uma cresce, outra meio que morre, aí tu vai indo. Vai indo até chegar a hora que uma vai desabrochar. Eu tive uma publicação que viralizou, que eu falei, gente, eu não acredito, viralizou. Por quê? Tipo assim, às vezes tu cria expectativa numa coisa que não dá nada. Se planeja, faz. Isso, isso aqui vai tá bom, vai bombar, nada. Então também uma coisa que hoje eu aprendi é fazer com intenção, mas sem esperar nada. Sabe a pressão de tipo, ai, tem que dar certo. Tantas curtidas. As pessoas têm muito disso. Ai, ninguém nem comentou. Hoje eu aprendi que eu posto porque é o meu trabalho, faz parte do meu trabalho. Eu quero que as pessoas conheçam. Aquilo ali pode inspirar outras pessoas ou outros profissionais, sabe? É isso. Vai inspirar outros profissionais, eu vou apresentar o meu trabalho, ponto final. Deu. Assim. Não fico esperando nada em troca. O que vir é lucro. E aí, esses dias eu brinquei com ele. Agora eu tô começando a colher as sementes que eu comecei a plantar lá em 2022. Então, a gente também é ansioso, né? A gente... um dia, 2 dias. Isso, não deu nada. Ai, ninguém nem comentou na minha publicação. Tipo, mas eu acho que isso é na vida, né? Em ser tudo. humano é imediatista, assim, em né? tudo. E aprender que cada coisa no seu tempo e que a gente vai ter realmente um retorno. Se a gente for resiliente, constante. Porque se fosse tudo fácil, não teria nem graça, né? Não. Se não fosse fácil, não seria nem pra nós. Exatamente. Olha quanto tempo tá empreendendo aí. Então, deixa eu te fazer aqui umas perguntas rápidas. Tá, vamos lá. Uma tatuagem que você ama fazer. Tema, técnica. Essa aqui é minha preferida. Quando vem, eu amo fazer. Eu amo fazer... vamos falar só uma, vou falar duas. Eu amo fazer escritas, adoro. Tipo, caligrafia, porque é uma coisa que eu gosto mesmo de fazer. Sim. E hoje, assim, eu sou apaixonada em fazer raminhos de flores colorida. Eu amo. Parece que eu tô numa tela, assim, sabe? Aquilo ali, eu viajo. Eu nem converso com o cliente. Volta lá para as origens da sua mãe. Eu acho que sim. Nossa, eu adoro. Quando eu termino, eu sempre falo, ai, que lindo, eu adoro fazer isso aqui. Então, eu realmente gosto muito. E engraçado, né? Porque eu sempre falo que o ambiente molda muito a gente. E tu vê que até no nosso inconsciente, a sua família lá, da sua mãe, já fazer a arte, olha onde te levou, né? Sim. Mesmo tu indo pra parte de estética já, mas querendo ou não, tu finalizou, saiu da fisioterapia, foi pra estética, foi caminhou, e hoje desenha, não numa tela, mas desenha em pessoas. E aquele ambiente lá da tua infância, da tua adolescência, te moldou e te fez chegar até aqui. Acho que é muito isso. Às vezes até no inconsciente da gente, as coisas da vida vão acontecendo. Com certeza. Vão se encaixando, né? E uma coisa que você nunca faria. Isso aqui não combina comigo, não é meu estilo, eu não faço. Maori e tribal, não faço. Não combina contigo? Não combina comigo. Imagina aquele traço fino virar um... Não é nem porque eu não acho bonito. Tem pessoas que fazem lindos assim, mas eu não faço. Não combina? Não faço. Porque eu sou muito detalhista. E aquilo ali tem que ser muito perfeito, senão aparece, né? Porque é geométrico ali, né? Então, assim, tem que ser muito bom aquilo ali. E as pessoas que são bem profissionais nessa área, normalmente elas fazem até o desenho à mão livre. Sim. Então, é um trabalho bem específico. Eu acho que é um trabalho também bem mais masculino. E na tua bancada, o que não pode faltar? O que é crucial? Não pode faltar. De material? De material. Obviamente, né? A caneta, enfim, mas assim, o que tu sente assim que não pode faltar de jeito nenhum? Putz, tem várias coisas, mas assim, deixa eu pensar. Acho que a manteiga é uma coisa que faz diferença se tu não tem. E não é todo mundo que usa essa técnica, né? É um item legal. Tem gente que usa vaselina. Eu gosto mais da manteiga, que ela recupera a pele, hidrata, ela não é tão gordurosa, né? A pele, ela já ajuda a tratar a pele enquanto você está tatuando. Então, a manteiga para mim não pode faltar. Um erro de tatuagem que você vê por aí ainda e que diz assim, agora se eu pudesse parar, que as pessoas parassem de fazer esse erro, eu gostaria que parasse. Como que tu olha assim, como que a pessoa fez isso? Pior que tem, tá? Erro comum. Um erro comum. Escrever errado. A escrita errada. A escrita errada é pra matar, assim, a pau. A escrita mesmo, assim. De tipo, tu dizer... Como que a pessoa não viu aquilo ali, sabe? E tem mais algum...
O traço estourado, né, que eu acho que hoje a gente tem muita tecnologia e hoje a gente tem muita coisa gratuita, né, que antes não tinha. O que é o traço estourado? É aquele traço que expande mesmo, de verdade. Por quê? Porque é peso de mão, né? Peso de mão. O que é peso de mão? Profundidade, colocou muita força na hora de fazer, sabe? Então, assim, acho que é uma coisa... e outra coisa, a pessoa querer fazer... Não, bem rápido agora. Querer fazer animal, tipo leão, lobo, sem entender de realismo. Cara, eu acho isso inadmissível. Eu vi um cachorro... Isso, que parece tudo menos cachorro. Isso, assim? Ou não, ele era muito lindo? Muito lindo, eu tava lá no tu que fez. Tá. Muito lindo. Muito lindo, muito perfeito, tá? O cachorro nem era meu, eu queria tatuar o cachorro. Tinha uma onça. A onça é linda, né? Gente, a onça, assim, ó, vocês vão lá e vocês... Tem uma que era aqui, né? A onça que era aqui? Não, uma onça naquela nas costas. Essa é uma cobertura. Aqui é uma onça também. Não, tinha uma onça atrás, né? É da minha amiga. É da minha amiga que me fez tatuar. Gente, essa onça Então, é linda. que tem 2 filhotes. Isso. Então, ali é uma cobertura, porque embaixo tinha um leão, que a minha amiga dizia que era um leão cigano. Que ele tinha uns pingentes, umas coisas. E assim, ó, inadmissível. Leão não tem cílios. Ele é leão, ele é homem, ele é macho. As pessoas põem cílios no leão. Eu digo, não, botar cílios na leoa, tudo bem, né? Mas cílios no leão, laço no leão. Então, assim, é umas coisas que, pra mim, eu entendo como artista que foge do desenho, não tem nexo, sabe? É que assim, as meninas brincam que eu sou uma profissional chata. Eu vou te falar uma coisa. Mas é que a tua área demanda ser crítica, né? Tem gente que chega e fala, quero fazer tal coisa. Eu não faço, eu digo. Elas começam a rir, né? As clientes riem e as minhas amigas riem, se elas escutam. Amanda, mas por quê? Eu digo, vai ficar horrível, não permito que tu saia com isso daqui. Aí elas ficam, então o que tu me aconselha? Eu vou conversando e tal, né? Mas se eu já tenho uma intimidade com o cliente, que às vezes eu já tenho, né? Eu digo, não vou fazer. Tu tá doido, você vai ficar igual de cadeia, não é bonito, não sei o quê. Daí eles dão risada, né? É um negócio de ti porque tu é sincera. Mas é verdade, tem que ser, sabe? Tu tem que se posicionar, tu tem que instruir, porque o cliente ele não entende. E às vezes ele realmente acha aquilo legal, mas ele não pensa no depois. Sim. Que ele pode vir a se arrepender daquilo ali. Ele pode vir se arrepender. E pra depois para tirar, dói pra caramba. Dói mais pra tirar do que pra fazer. Com certeza. O lugar que mais dói? Pé. Pé? O ossinho do pé? A lateral assim, sabe, do pé? Nossa, ali dói muito. É o único lugar que as minhas clientes desistem. E normalmente é cobertura ou correção. Que daí é uma técnica que a gente tem que trabalhar com um pouco mais de pintura e tal. E aí dói? Daí dói mesmo. Dói e eu entendo. E aí assim, eu sou muito sentimental. Eu sou muito mais movida pelo amor, né, pela emoção do que pela razão. Então, quando o cliente começa a sentir muita dor, a minha mão começa a ficar cada vez mais leve. E eu não consigo trabalhar. E aí o trabalho não fica como era pra ser. Não. E elas desistem no meio do caminho. O pé, elas desistem no meio. Como que desiste? Tipo assim, pelo amor de Deus, eu não aguento. Teve uma que até chorou, dela chorava e ria. Aí a tatuagem fica incompleta? Não, daí tipo, eu digo, vai não. pra outra sessão. Isso. Acalma os ânimos e vai. E aí eu indico, às vezes, vir tomada um remédio que já é de costume de tomar, tipo, de dor que ela tem, é um remédio mais forte. Se tu já toma alguma coisa pra alguma dor que tu tenha, tipo, dor na coluna, alguma coisa assim, toma, que às vezes ajuda a aliviar. Tá, aquela minha amiga da onça nas costas, ela tomava 2 paracetamol antes da sessão. Só que ela é fora da curva, tá? Porque eu fazia nela, ela até dormia. Mas o pé é um lugar que as pessoas desistem. Semana passada teve uma moça que eu tive crise de ansiedade atendendo ela, porque ela estava sentindo muita dor e aquilo ali começa a me incomodar, eu não consigo entregar o que eu gostaria e eu fico com dó. E aí vai me dando Aí eu falei, vamos parar. Não tem problema, tu vem outro dia. Te acalma, vamos fazer por etapas. Eu prefiro do que a pessoa sofrendo, sabe? Sim. Porque aquilo ali é para ser algo legal, gostoso, tá resolvendo uma dor, um problema, não para a pessoa sofrer. E com tanta técnica que tem hoje em dia, não tem uma técnica para parar de ter dor? Tem. Tem? Porque a depilação a laser é uma, né? Porque tem máquinas que dói a alma, mas tem máquinas que já não dói mais. Obviamente que a tatuagem, tu tem que perfurar realmente camadas. A tatuagem em si, a máquina não vai fazer isso. O que tem hoje, que é usado, é aquele, não sei se você já ouviu falar,
aquele analgesia consciente, que é com gás de nitrogênio. O dentista usa. Sim. Então, tem lugares que eles contratam o dentista com a máquina, daí, claro, né, encarece o procedimento. Mas aí tu paga a diária do dentista, paga a diária da máquina e o cilindro lá do gás. E daí tu faz a tatuagem, por exemplo, tu tatua a perna inteira sem sentir nada. E às vezes consciente, acordado. É muito interessante, só que daí tem um custo maior, né? Aí às vezes as pessoas... tem que querer muito, Tem né? que querer muito. E tem aqueles doidos que vão pro centro cirúrgico, né? Com anestesia geral. Sério? Sério, igual aquele que morreu aqui perto, né? Teve um recente Isso, mesmo aqui, né? que daí eles contratam clínicas que fazem o anestesista mesmo, anestesia geral, eles vão até para centro cirúrgico mesmo. E ele ia fazer uma parte do corpo grande? Era né? fechar as costas, né? Eu acho super arriscado, acho que não é o intuito. E hoje, que nem tu falou ali, né, qual que você gosta de fazer? Eu prefiro fazer tatuagens menores do que tatuagens muito grandes, né? As grandes, quando eu faço por etapas. Porque eu acho que é muito sofrido. Sim. Porque a dor, é muita dor, né? Quando é tatuagem grande, tu usa agulhas maiores, peso de mão diferente, movimento diferente, vai doer mais. E quantas tatuagens você tem? E Perdeu as contas? não, eu tenho poucas até, mas acho que eu devo ter umas 20, que é tudo pequenininha. Tem umas que são antigas, da época que eu fazia micropigmentação e achava que era tatuadora. Mas eu tenho assim, tem uma no pé, tem uma na perna, tem uma nas costas de muito tempo, de quando fiz 23 anos, eu devo ter umas 20, aí que tem vários pequenininhos, tem aqui. Eu tenho vontade de fazer mais, mas aí eu não tenho tempo de fazer, e aí tem que achar uma pessoa que tu tem confiança para fazer, porque daí tu acaba sendo muito exigente, né? Sim. E tem muita gente que vai arrependida do que fez há muito tempo atrás. Tem bastante? Bastante? Tem bastante. Se arrependeu. E o processo de retirar? Sai completamente, não sai, fica em um resquício? Eu trabalhei com laser, eu parei, né, mas já trabalhei. O laser, ele tira muito... O que a gente hoje mais tem no mercado é um laser, NIAG, uma coisa assim, agora não lembro o nome direito, que ele lê muito bem o pigmento preto, a tinta preta. Então, assim, a tinta preta, se é uma tatuagem que já tem mais de 10 anos, que ela tá só em preto, as chances de tu fazer ali 10 sessões e sumir é bem grande. Porque a pele em si, o nosso corpo, o nosso sistema imunológico já conseguiu degradar aquele pigmento. Então, ele já está mais opaco, já está menorzinha a partícula e tal. Agora, uma tatuagem recém-feita, a gente fala que é de 10 anos para cá, 5 anos para cá, ela está super ainda saturada, tem bastante pigmento, então vai demorar mais. Então, às vezes, fica uma manchinha. E o pigmento verde e azul, existe só um laser específico que remove. E aí é um laser que não é todo lugar que tem. Acho que aqui no Brasil tem um profissional só em São Paulo que faz. É um laser de Alexandria o nome. Porque o laser, que nada mais é igual o da depilação laser. O da depilação laser, ele lê o pigmento do pelo, por isso que o pelo loiro não sai. Sim. O laser para remoção é a mesma coisa, ele lê o pigmento, a tinta. Então aquela onda não lê aquela tinta azul e verde. Eu já peguei tatuagens que a pessoa conseguiu remover tudo, preto, vermelho, amarelo, tudo, só o verde e o azul que ficou ali. Porque o laser não consegue tirar. Aí o jeito é fazer outra tatuagem menor, ou ficar com aquela mancha ali, né? Fica uma mancha daí, né? Porque às vezes sai um pouco, né? Mas não sai tudo. Não sai tudo. Tá. E aí vamos pro encerramento, porque aí quando é papo bom... Meu Deus, eu tagarela do jeito que eu sou, que eu vou ficar aqui falando até amanhã. Mas é coisa boa, né? Hoje, assim, um recado final para quem admira o seu trabalho e sonha em seguir a tua carreira, assim, meu trabalho, a Amanda é lindo, eu quero ser igual ela, você como dá muita mentoria, qual dica, né, que você dá de conselho, além de não desistir, que acho que já vem da tua essência e da sua história? Em relação à questão de desistir, eu falo para elas que isso já veio, né? Ai, prof, tô pensando em desistir. Eu sempre digo, em vez de desistir, descansa. Né? Às vezes a gente precisa só de descanso, não de desistir, né? Pega uns dias de folga, desfoca, foca em outra coisa, dá um tempo para tua mente. Então esse é um dos conselhos que eu dou quando a pessoa está prestes a desistir. E tu tem que ter persistência e treino, né? Não adianta tu pular etapas. Isso eu falo para as minhas alunas também às vezes. Prof, eu quero fazer igual você. Então tipo assim,
eu passo todo um passo a passo. Um treino de coordenação motora, um treino disso, daquilo, para chegar lá naquele ponto final. Elas querem sair da primeira aula já na última, né? Então, assim, não dá... O imediatismo ali presente. Presente, né? Então, assim, não dá para pular etapas. Não dá. Tem que seguir aquele passo a passo. Tudo que tu faz com calma, com atenção, com amor e dedicação, não tem como dar errado. E não esquecer que hoje a rede social, né, enfim, seja ela, você tem que estar ali presente. Trabalha, não quer postar todo dia, posta um dia sim, um dia não, posta no teu feed, esteja presente, se conecte com o seu cliente, né, com o seu amigo, com a pessoa que está ali. Porque se ela te segue, ela gosta de ti e gosta do teu conteúdo. Sim. Então, acho que até em respeito a ela. É tão gostoso quando, tipo, tu dá uma sumida, elas mandam, o que aconteceu? Tu sumiu, né? Então, tu vê que tem... Já preocupada, elas se viciaram. Isso, então ali, então, tu entende que tu faz parte do dia a dia delas, né? Eu digo que as pessoas hoje não vêem mais TV, elas vêem o Instagram, o TikTok, enfim, eu não sou muito adepta a TikTok, mas é mais o Instagram. Então, assim, ó, o dia que tu pensar em desistir, não desiste, vai descansar, repensa, né? E quando você está começando, não esquece que você precisa estudar e treinar. O estudo é a base de tudo. E o tempo, né? O tempo. Não tenha pressa. Sempre que tu fizer um trabalho, lembra, o cliente não entende de técnica. Quem entende de técnica é o profissional. E tu tá ali para agradar o teu cliente, não o outro profissional. A gente tem muito disso. Ai, não gostei, o fulano vai ver, vai achar que eu fiz errado. Não. E o cliente às vezes sai maravilhado, indica você para várias outras pessoas. E por que você está se cobrando tanto, se ferindo tanto? Acho que o se cobrar é até um pouco no esforço, né? Se esforça. Isso. Que o resultado vai ser uma consequência. Sim. Né? Não adianta, eu quero o resultado, mas tá, qual esforço? O que você está fazendo? O que você está fazendo diferente? Isso. O que você está fazendo diferente? Todo dia um pouco mais. E melhor. Fiz isso aqui. Isso, eu fiz isso aqui hoje. Ai, não gostei. Mas o que? Eu sempre falo isso também. O que tu não gostou? Ai, não gostei do traço. Tá, então o que eu devo fazer para melhorar o traço? E aí eu vou buscar aquela melhora. E aí tu vai indo. E o resultado vem. Vai vir. É consequência. Isso, vai vir. Então, não é isso, assim. A pessoa quer... A grama do vizinho sempre mais verde, né? A pessoa quer estar ali no teu lugar, mas não quer... Não quer passar pelo que tu passou. Quer estar no teu lugar, mas não quer calçar o teu calçado, né? Então, ela quer estar na tua estrada, no teu caminho. Faz isso aqui. Ai, não, é muito difícil. Isso. Mas ela quer o mesmo. Ela quer um resultado maior que o seu, mas não quer passar pelo caminho árduo, porque nada vem de graça. Não. Né? Então, as pessoas falam, porque aquele empresário tem muito sucesso, aquela pessoa tem muito sucesso. As pessoas falam, porque hoje todo mundo quer ser digital influencer. Nada é fácil. Como você falou, tem pessoas que, a maioria das pessoas, né, não vou generalizar, a grama do vizinho é mais verde, mas quando tu tem a consciência que tu trabalhou tão duro, tu conseguiu chegar em lugares que pessoas não chegaram, e tu tem a consciência de que tu trabalha tanto e se dedicou tanto àquilo e tu conquistou, e que tu achou que era mais fácil, porque tu olhava pro outro, pensava aquilo lá achava tão fácil, né? Mas quando vem o teu chinelo, tu calça, vem a tua conscientização, o teu esforço, dizer aquela pessoa merece o que ela tem. Exatamente. Aquela pessoa merece o que ela tem porque é muito esforço para chegar lá. Eu acho que quando a gente, não acredito, eu tenho certeza que quando a gente chega nesse nível de empatia com quem está melhor que a gente, com quem está construindo algo grande, algo que a pessoa quer, tem desejo, tu começa a dizer assim, realmente a pessoa merece colher os frutos, porque eu não vejo tudo, mas chegar onde ela chegou, ou eu consegui, ou eu sou par dessa pessoa e eu tenho essa admiração. Eu acho que isso leva um nível de consciência, de maturidade, de empatia com as pessoas que fazem o a mais, ser diferente, né? Exatamente. Hoje as pessoas veem a Amanda que tem muitos seguidores, que daí é fácil, daí lota a agenda, daí ela não dá conta, mas o que foi feito? Né? E o nível de, com certeza, você tem hoje por merecimento e pelo esforço. Exatamente. E que não é fácil. Não. E que tu teve que passar por aquilo. Exato. Né? Então, e onde as pessoas podem te encontrar? Hoje, né, no Instagram. Eu normalmente, lá no meu Instagram tem um link do meu... Na verdade, agora eu tô com o link da minha imersão, que eu vou ter uma imersão agora em junho, para quem já é profissional e quer
melhorar a sua técnica, quer aprender o jeito que eu faço, que eu trabalho, tá bem legal, vai ser algo ao vivo, sabe? Então, quem quiser, tem um link no meu Instagram, Amanda Ramos Tatu, com 2T e 2O. E no meu WhatsApp é onde eu faço meus orçamentos, né? Ou então, lá no meu estúdio, aqui em Itajaí, no bairro São Judas, em breve pretendo ir atender em São Paulo, em outros lugares, que eu tenho tido pedidos. Então, estou fechando algumas parcerias de espaço para atender lá também. Então, ilimitado. Tem agenda? Tem agenda, tô lá. Até no Egito. Até no Egito. Quem sabe futuramente de novo. É verdade. No Egito eu acho que talvez não, mas tô com oportunidades aí talvez para os Estados Unidos também. Mas quem tem vontade, é isso que é legal, né? Quem tem vontade vai para onde for. E uma coisa que eu vou te falar assim, ó, não só disso, que a gente falou, né, como que as pessoas te acham tão engraçado, eu atendo muita gente fora. Joinville, Curitiba, Blumenau, Brusque, Barra Velha, assim, ó, hoje 50% das minhas clientes são de Itajaí, 50% de fora. E às vezes tem cliente daqui de Itajaí, que é de bairro mais distante, que diz que é longe, sabe? Então é aquela coisa, quem quer, vai e faz. É isso aí. Né? Então as clientes que elas querem fazer comigo, elas vêm, tá? Elas se organizam, elas... vem no sábado, atendo feriado muitas vezes, né? Justamente por causa disso, para essas pessoas que são de longe poderem vir até aqui para ter a oportunidade de fazer a tatuagem comigo, que para mim é um grande prazer, né? Que legal. Amanda, muito obrigada. Eu que agradeço, muito meu obrigada, Deus. Duda, também que veio aqui acompanhar. Então, muito gratificante e saber que tem uma pessoa tão perto da gente aqui, tão perto da nossa cidade, resiliente, com vontade, com força, e aí como referência nessa arte tão linda, porque é uma arte que tem sentido, é uma arte que dá sentido e dá conforto, como a história que você falou. E aí a gente está com essa nossa temporada do Bookcast. Siga a gente lá, com certeza. Eu já estou seguindo, vou postar lá para depois para vocês também lá, vou compartilhar. Logo a gente já compartilha esse episódio em conjunto. Legal. E muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço, Obrigada, foi um prazer.